a palavra argumentar já faz a gente pensar logo em briga, em conflito, essa nossa análise aqui pode mudar tudo. A gente vai mergulhar nas ideias de um livro clássico, A Arte de Argumentar, do Antônio Soares Abreu. E vamos descobrir como essa habilidade, na verdade, é uma ferramenta incrível para se conectar e cooperar com as pessoas. Vamos lá? O primeiro passo, e segundo o autor o mais importante de todos, é o seguinte: a gente precisa desaprender o que a maioria de nós acha que é argumentar. É isso mesmo. A ideia que a gente tem no dia a dia sobre o assunto, geralmente, está bem equivocada. Vamos pensar um pouquinho. Quando alguém chega e fala, precisamos ter uma conversa séria, qual é a primeira sensação que vem? Para muita gente dá aquele frio na barriga, né? Soa como algo tenso, um embate, uma disputa, para ver quem está certo. É ou não é? Pois é, essa é justamente a visão do senso comum. E aqui está a grande virada de chave que o livro propõe. O senso comum encara a argumentação como uma batalha, onde para um lado ganhar, o outro tem que perder. Mas o Abreu mostra que é exatamente o contrário. A verdadeira arte de argumentar não é sobre vencer alguém, mas sim sobre construir uma solução com essa pessoa. É um processo de colaboração, no fundo. E para dominar essa arte, a gente precisa entender dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes: convencer e persuadir. É no equilíbrio perfeito entre os dois que uma argumentação fica, poderosa de verdade. Essa distinção é crucial. Pensa assim: convencer trabalha no campo da lógica. É apresentar fatos, dados, argumentos racionais para que a outra pessoa entenda e concorde com a gente no plano das ideias. Agora, persuadir já atua no campo da emoção. É criar uma conexão, é gerenciar o relacionamento para que a pessoa se sinta motivada a agir. Um muda o pensamento, o outro move para a ação. E o livro junta esses dois conceitos nessa definição completíssima. Argumentar, então, vira um gerenciamento duplo. De um lado, a gente gerencia a informação para convencer pela razão. Do outro, a gente gerencia o relacionamento para persuadir pela emoção. Porque vamos combinar, não adianta nada ter a lógica mais perfeita do mundo se não existir uma conexão com quem está nos ouvindo. Certo, a teoria está clara. Mas, e na prática? Como é que isso funciona? Vamos agora ver as ferramentas, as técnicas que a gente pode usar no dia a dia, tiradas direto do livro. A primeira técnica é uma das mais diretas e que mais funcionam: a argumentação pelo exemplo. Em vez de ficar só no campo das ideias abstratas, a gente usa um caso concreto, uma história real, para ilustrar um ponto de vista. Isso torna a ideia muito mais palpável, E bem mais difícil de ser contestada. Esse aqui é um exemplo fantástico. Quando o Tancredo Neves foi criticado por causa da sua idade avançada, ele não ficou se defendendo dizendo que a idade não importa. Não. Ele usou dois exemplos históricos fortíssimos. Numa única frase, ele botou lado a lado um jovem impulsivo e destrutivo com um líder experiente e vitorioso. Com isso, ele simplesmente desmontou a ideia de que ser jovem é sempre uma vantagem. Essa é a força de um bom exemplo. A segunda técnica é a argumentação por analogia. Ela funciona assim: a gente pega uma situação que todo mundo já entende e aceita como verdade e cria um paralelo com a ideia que se quer defender. É como se a gente construísse uma ponte entre algo que já é conhecido e a ideia nova. Olha só como essa técnica funciona na prática. Para defender a ideia de suprimir a menstruação, que é um tema que pode gerar bastante polêmica, o Dr. Coutinho não negou o argumento de que é algo natural. Pelo contrário, ele concordou e usou analogias. Bom, se todo mundo concorda em combater infecções e em se proteger de terremotos, que também são naturais, por que não usar a mesma lógica para a menstruação? A analogia convida a outra pessoa a olhar por uma nova perspectiva, usando a coerência dela mesma como guia. É genial! Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Argumentar de forma ética também significa saber identificar e, claro, evitar as armadilhas dos argumentos manipuladores. E o nome dessas armadilhas é falácia. São aqueles raciocínios que, numa primeira olhada, até parecem lógicos, parecem corretos, mas que têm um defeito, um truque escondido que invalida tudo. Reconhecer as falácias é quase como uma defesa pessoal, intelectual, contra a manipulação. Esse exemplo do livro é clássico e bem chocante, porque, olha só, não importa se a pessoa responde sim ou não. Ela acaba admitindo a premissa de que em algum momento ela batia na mulher. A pergunta já vem com uma culpa embutida. É uma armadilha. A única saída não é responder, mas sim desmontar a própria pergunta, questionar a premissa. Ficar atento a esse tipo de construção é fundamental. No fim das contas, o livro nos leva a uma conclusão muito maior. Aprender a argumentar não é só sobre ganhar debates ou fechar um negócio.
é sobre melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos e da nossa vida como um todo. Então, o ponto central é esse. A boa argumentação passa por ouvir de verdade, por equilibrar a lógica com a empatia e, mais do que tudo, por mudar o foco. Sair do o que eu quero ganhar e ir para o como podemos construir algo juntos. É uma mudança de mentalidade mesmo, da competição para a colaboração. E essa frase do livro resume tudo de uma forma muito bonita. Argumentar não é impor uma verdade, é um ato de empatia. É encontrar um jeito de comunicar o que é importante pra gente de uma maneira que faça sentido e se conecte com o universo da outra pessoa. E essa talvez seja uma das habilidades mais valiosas que a gente pode desenvolver na vida.